Fala galera, aqui é o Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ontem eu andei pesquisando na internet e aí eu encontrei algumas teorias antigas de Star Wars. E aí eu me lembrei que tem algumas teorias que antigamente eu era fanático sobre. Então assim, apesar do vídeo de hoje parecer que é só uma teoria, na realidade são duas teorias, só que elas meio que se complementam. Primeira teoria é as visões do Anakin Skywalker. Essa primeira teoria diz pra gente que as visões que o Anakin teve sobre a Padmé e a morte da sua mãe, Ashmi Skywalker, foram causadas não por ele mesmo, não era um dom dele, mas foram causadas pelo Palpatine. A razão principal que eu acho que isso faz sentido demais é porque eu acho que o Palpatine não ia riscar tanto. Desde a morte do Darth Maul lá na Ameaça Fantasma, o Palpatine ele ficou tipo 10 anos sem recrutar um novo aprendiz. Tudo bem, eu sei que a gente tem um Conde Dooku, né? Mas pelo menos de acordo com as comics canônicas de 2015, a gente vê aqui o Palpatine dizendo pro Vader que o Conde Dooku nunca foi um aprendiz definitivo dele. Ele era apenas um aprendiz temporário. Ele não era um aprendiz sério. O Darth Maul era um aprendiz sério. Agora o Conde Dooku não. O Conde Dooku foi uma ferramenta. Os únicos aprendizes, eu já falei isso no canal aqui antes, que o Palpatine realmente gostava era o Darth Maul e o Anakin. Conde Dooku era completamente descartável pra ele. Sabendo disso, fica meio estranho, né? A gente saber que durante 10 anos aí, quando o Anakin crescia da Ameaça Fantasma até a Vingança do Sith, um pouco mais de 10 anos na realidade, não faz sentido o Palpatine ter esperado todo esse tempo sem arranjar um outro aprendiz definitivo. A gente sabe que a única razão que o Palpatine fez isso foi porque ele estava investindo completamente no Anakin Skywalker. Então faz sentido, se o Palpatine estava investindo completamente no Anakin, deixar os acontecimentos durante a vida do Anakin serem acontecimentos assim, completamente à base da sorte, porque as visões do Anakin, elas poderiam e não poderiam ter acontecido, não é? A Shmi, por exemplo, podia ter morrido sem o Anakin nem ficar sabendo. Se a Shmi não tivesse morrido, o Anakin estaria bem mais longe do lado sombrio, e aí tem as visões da Padmé. Uma das grandes razões aí que a gente sabe que a Padmé morreu foi porque o Anakin tentou evitar a morte da Padmé. Se ele não tivesse tido as visões, o Anakin não teria feito nada, consequentemente a Padmé provavelmente não teria morrido. Então faz sentido o Palpatine deixar tudo à base da sorte? Eu pessoalmente acho que não faz. Eu acho que o Palpatine é um cara muito inteligente e eu também acho que ele ia fazer o possível e o impossível para ele conseguir garantir que o Anakin caísse pro lado sombrio. Uma das melhores formas para ele fazer isso é colocando as visões no Anakin Skywalker. Existe um antigo livro gráfico, que é Legends, tá? Mas ele mostra pra gente o Palpatine fazendo uma coisa muito interessante. Olhando aqui, a gente vê que o Palpatine vai fazer uma espécie de bruxaria, uma alquimia Sith. E aí, durante essa bruxaria, a gente vê que ele consegue alterar eventos acontecendo com o Mestre Yoda. Ele consegue aqui também instigar o ódio dentro do Anakin Skywalker. E nessa próxima cena aqui, a gente vê ele colocando, pelo que parece, né, medo dentro dos corações dos Jedi. Em vários, inclusive, tá? Vários Jedi. Como eu disse, esse livro é Legends, mas vendo esse livro, você acha que seria uma habilidade tão difícil assim pro Palpatine fazer? Você acha que ele não conseguiria implantar visões em alguém? A gente sabe que o Legends é meio exagerado, né? Mas usar alquimia pra trazer medo em uma pessoa ou colocar visões, ao meu ponto de vista, pelo menos, não parece algo impossível. Parece algo pro Palpatine, que pelo menos pro George Lucas é considerado aí o Sith mais poderoso que já existiu. Se ele realmente for isso, eu acho que pra ele vai ser algo simples. Inclusive, uma das teorias aí que mais reforçam essa ideia que o Palpatine conseguia implantar essas visões no Anakin é o fato de quando ele está lá na ópera, o Anakin tá junto com o Palpatine, assistindo a ópera linda lá na frente. E aí, em um certo momento, né, o Palpatine começa a contar a história do Plagueis, o seu mestre, Darth Plagueis, o sábio. E aí, durante essa história do Plagueis, o Palpatine parece indicar pra gente que sabia muito bem o que estava passando com o Anakin Skywalker. Ele sabia das visões que o Anakin estava tendo. Ele até mesmo fala, né, salvar as pessoas da morte certa. E aí ele dá uma olhadinha assim, bem suspeita, bem sus pro Anakin, né. Pelo que parece aqui, o Palpatine sabia muito bem o que estava passando com o Anakin. E aí isso se encaixa diretamente com outra teoria, né. Uma vez que o Anakin caiu pro lado sombrio, a gente teve a morte da Padmé Amidala. Quando o Palpatine chegou nas praias de Mustafar, ele colocou a mãozinha lá em cima do Anakin Skywalker, né? Em um gesto que parece pelo menos como se ele estivesse regenerando o Anakin. Pelo menos os livros Legends falam isso, que ele estava tentando acalmar o Anakin através da força, algo assim. Então beleza, depois disso o Anakin passou pela cirurgia terrível dele, né? E incrivelmente sobreviveu. A teoria diz o seguinte: durante, né, a cirurgia, não só durante a cirurgia, mas também enquanto o Palpatine colocava a mão lá no Anakin Skywalker, ele estava na realidade drenando a força da Padmé, que tava morrendo. No momento exato, inclusive, que o Palpatine coloca a mão na cabeça do Anakin, é o momento exato que a Padmé já tá começando a morrer. E aí, durante a cirurgia, vai ser o momento exato que ela vai morrer. A teoria diz que, durante a cirurgia e durante essa mãozinha na cabeça do Anakin, o Palpatine estava na realidade drenando a força da Padmé e transferindo essa força para regenerar o Anakin Skywalker durante a cirurgia. Essa teoria aí
ela é interessante porque ela faz sentido. A gente sabe que o Palpatine, ele não conhece todos, né? A técnica da imortalidade, por exemplo, mas ele conhece vários dos poderes do Plagueis. E o Plagueis tinha essa capacidade. Ele conseguia drenar. Na realidade, é uma habilidade muito comum entre os Sith, né? Drenar a força viva de uma pessoa. E o Plagueis também, ele era um especialista disso. Durante a vida do Plagueis, em um certo momento, ele sofreu uma tentativa de assassinato de vários assassinos. Um grupo de assassinos, né, chamado os Bandogora, eles atacaram o Plagueis. O Plagueis, ele mexia com tudo quanto é tipo de gente errada. Ele era um cara que era obcecado com finanças, né, comércio. Então ele vivia fazendo negócios aí com organizações criminosas, vivia passando a perna em outras pessoas passando a perna nele também. E aí, por causa de algum desses negócios, né, tentaram assassinar o Plagueis. E aí, quando eles fizeram isso, o Plagueis, ele perdeu parte da mandíbula dele. Ele ficou parecendo o Malak, o aprendiz do Revan. E por vários anos aí, né, ele ficou tentando se regenerar. Ele teve um problema severo aí de respiração, muito parecido com o Anakin, inclusive. E aí, durante esse estudo, né, para regenerar o seu corpo, para restaurar a vida de outras pessoas, imortalidade, regeneração corporal, cura, todo tipo de coisa, durante os estudos dele, ele aprendeu a se regenerar. Ele sugou a vida de várias pessoas. Inclusive, essa imagem aí, ela mostra pra gente como ele ficou depois que ele conseguiu se regenerar um pouco. Então, assim, ele não ficou em perfeitas condições, mas ele conseguiu ele regenerar bastante, como vocês estão vendo. Então a teoria se encaixa muito bem, né? Palpatine, ele aprendeu essa técnica e ele usou pra drenar a força vital da Padmé a longa distância, né? Então ele foi lá, drenou a força dela e usou essa força, a força vital dela pra regenerar o Anakin. Essas duas teorias, elas são muito legais e elas se encaixam muito bem em Star Wars. Só que, claro, como são teorias, né, elas têm alguns furos. A primeira, por exemplo, né, as visões do Anakin. Essa daí é muito interessante. A parte que mais reforça pra mim é a parte que o Palpatine conhecia as visões que o Anakin tava tendo lá na ópera. Lá ele já sabia. Só que aí tem aquela desculpa clássica. Palpatine pode ter simplesmente lido a mente do Anakin. A gente sabe que isso é possível, né? O Obi-Wan já avisou o Luke Skywalker para enterrar os sentimentos dele. O Palpatine, ou até mesmo o Vader, podia sentir aquilo. E a gente sabe que o Vader, inclusive, fez isso. Ele descobriu que a Leia era irmã dele através da leitura dos pensamentos do Luke Skywalker. Então ali, facilmente, o Anakin estava pensando naquilo constantemente, na possível morte da Padmé. Palpatine simplesmente lia a mente dele e descobria isso. A segunda teoria também tem uma fraqueza clássica aí. Eu diria que é a própria desculpa que o filme dá pra gente. Oficialmente, né, o motivo que a Padmé morreu é por depressão. Essa é a desculpa oficial. O difícil aí é que não tem como a gente comprovar que o Palpatine sugou a vida dela, né? Então, pra muita gente, isso é uma boa desculpa, ela morreu de depressão. Mas pra muitas pessoas, por incrível que pareça, é o que reforça ainda mais essa teoria. Porque, vamos ser sinceros, morrer de depressão acontece na vida real, mas qual que é a real chance disso acontecer? É muito pequena, né? Mas é uma resposta que como que a gente faz pra desprovar isso? Eu tenho certeza que tem outros furos aí, né? Tanto outras coisas que reforçam e outras coisas também que colocam furos, né, nessa teoria. Eu não consigo pensar em todas aqui agora, mas deixa aí nos comentários se você pensou em alguma. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.